Seja bem-vindo ao canal Cleonei Soares Construção e Reforma, que é onde eu compartilho o meu dia a dia com o objetivo de facilitar o seu dia a dia. Desde já, se inscreve, ativa o sininho em todos, para você ficar por dentro de todas as notificações. Sempre que for compartilhado um novo vídeo, você já recebe a notificação na íntegra. Deixa o seu like para apoiar, um comentário. Se você não gostar no final do vídeo, você retira o seu like, você dá o dislike. Se você não gostar da dica, não gostar do conteúdo também, envia pergunta. Estamos aqui para interagir, beleza? Nesse vídeo eu quero falar do quanto eu cobro para fazer 1 metro de reboco. Quanto custa 1 metro de reboco, 1 metro quadrado de mão de obra, beleza? Como é possível observar, aqui atrás tem uma parede que eu reboquei, certo? E aqui eu estou fazendo uma reforma completa, né? Então tem áreas que, como aqui é reboco novo, e tem áreas que eu estou tirando o reboco e fazendo uma restauração, beleza? Existem alguns fatores para se chegar, pelo menos eu, né? Porque o valor de mão de obra varia muito de região para região e de profissional para profissional. Isso é fato, não é igual, não tem uma tabela que regulamenta um preço único, não existe. E assim, como eu cobro? Eu analiso a situação como um todo, por exemplo, quando é um reboco novo, é a primeira vez, a quantidade de metro quadrado. Eu analiso a quantidade de metro quadrado, analiso a situação da parede, se não fui eu que construí a parede, eu analiso se não vai precisar de um preenchimento, um embolso, como que vai se dar o reboco, né? Outro detalhe importante é analisar o chapisco. Sempre é bom fazer a aplicação do chapisco. E mesmo que seja um chapisco aberto, esse chapisco deve ser considerado no método do reboco. Outro fator também que pode alterar o valor do método do reboco é se há a presença de umidade ascendente por capilaridade, e aí há a necessidade de você aplicar um impermeabilizante. Pode ser um Vedatop, um Vedaprem, um Rebotec, dependendo do método. Também é necessário que você acrescente essa atividade que você vai desempenhar. No caso de um Vedaprem ou um Vedatop, você precisa aplicar 2 demãos, e aí são 3, 4 horas entre uma demão e outra. Isso é o equivalente a 1 dia. Então você deve considerar o valor de 1 dia a mais, entendeu? Em cima do valor do metro quadrado do seu reboco. É importante eu dizer que eu não trabalho na diária, né? Eu prefiro fazer um levantamento, levo em consideração o tempo que eu vou demorar para executar determinada atividade, analiso com cuidado quantos metros quadrados dá, vejo por metro, vejo a complexidade, entendeu? Em algumas situações, por exemplo, que é muito alto, você tem que estar em cima do andame, isso é mais complicado, você produz menos, você deve se atentar para isso, certo? Outro ponto interessante aqui, ó, que deve ser considerado, são os vãos. Tá vendo aqui, ó? Esse sargento tá preso ali, ó, e foi feito um requadramento, ó. Desse lado aqui, também foi feito um requadramento, ó, como é possível observar, ó. Nessa janela, ó lá, ó, um requadramento, ó. Quando eu vou fazer um cálculo, me baseando no metro quadrado, uma situação como essa, eu não diminuo o metro da janela. Por quê? Porque quando eu for fazer o requadramento, o grau de complexidade vai demandar tempo. Eu vou precisar de tempo para fazer o requadramento. Então, esse tempo que eu vou dedicar para fazer o requadramento da janela é o equivalente àquele espaço vazio dela. Então, eu considero como se a parede fosse toda e não tiro o metro da janela e nem o metro da porta, porque vai necessitar do requadramento. Aqui já é uma outra situação. Aqui eu tive que fazer uma demolição, certo? Então, assim, a demolição, quando você for fazer um serviço que necessitar você fazer a demolição, você tem que incluir a demolição no valor do metro quadrado, ou pelo menos por fora.
Então aqui, ó, o método reboco, quanto que eu cobro? Eu cobro o método reboco, dependendo da situação, da quantidade, né, da altura, da complexidade, gira em torno de 25 a 35 reais. 1 metro, certo? 1 metro quadrado. Isso aplumado, bem organizado, certo? Então, se eu vou fazer uma impermeabilização, uma aplicação de um Vedaprem, ou Vedatop, que é uma aplicação simples, na trincha, eu acrescento o equivalente a mais um dia. Eu acrescento 300 reais. Se for eu e um ajudante, eu acrescento 400 reais, entendeu? 350 a 500 reais. O cálculo que eu faço para uma diária de um pedreiro e um ajudante gira em torno de 350 a 500 reais. Considerando uma diária para o ajudante entre 80 e 100 reais, considerando a minha diária entre 200 e até 250 reais, e considerando refeição, lanche, deslocamento e manutenção de ferramenta. Sim, também tem manutenção de ferramenta. Você gasta com tudo. Um lápis como esse você precisa comprar. Um disco você precisa comprar. Uma desempenadeira, uma régua, andames. Você precisa se deslocar de um lado para o outro. E aí, ó, nesse caso aqui, ó, por exemplo, quando eu tenho que fazer a retirada do reboco, entendeu? E eu já sei que eu vou fazer a retirada do reboco, quando eu venho fazer o levantamento de quantos metros vai, quanto eu vou cobrar esse metro, se eu cobro 30 reais no metro quadrado para aplicar esse reboco, eu boto mais R$1 do chapisco, um chapisco aberto, se não for fazer impermeabilização nenhuma. Eu boto mais R$1, R$2 do chapisco, e eu boto mais o equivalente a uma diária pelo fato de fazer a demolição. Porque eu vou ter que fazer a demolição, vou ter que fazer a limpeza, vou ter que fazer a remoção disso, botar fora. Então eu considero equivalente a o tempo que eu vou demorar para executar aquela atividade. Certo? Nesse vídeo eu estou abordando a questão do reboco. Nos próximos vídeos eu vou estar trazendo cada atividade que eu for executando, o valor que eu cobro de mão de obra para aquela atividade, beleza? Nesse momento eu estou trazendo a questão do reboco. O reboco eu cobro nessa média aí entre 25 e 35 reais e considero todas as etapas. Considero o acréscimo do chapisco, R$1, R$2 para o chapisco. Se eu vou ter que aplicar um impermeabilizante, dependendo do método e o tipo do impermeabilizante, você deve considerar quanto tempo você vai demorar para fazer essa execução e acrescentar esse valor em cima do valor do metro. Se você tem que fazer a demolição, acrescente um valor a mais. Se o método do reboco é R$30, você cobra 35, porque R$5 é o equivalente à demolição. 35, 40. O importante é que você consiga vender um produto com qualidade, entendeu? Se você garantir para o seu cliente, solucionar, identificar a patologia, para isso você pesquisa e você chega ao entendimento. Qual foi a patologia? Aqui a parede pintada de cal, certo? Construída com maçará, pintada de cal, o reboco foi aplicado em cima do cal, não tinha chapisco. Pronto, identifiquei a patologia. Identificando a patologia, o que fazer? Vamos agora fazer a limpeza total da parede, identificar os pontos que estão oco, retira todo e no mínimo fazer uma aplicação de um chapisco, para depois a gente voltar com o reboco, certo? Em alguns casos a gente aplica um impermeabilizante ou até mesmo pode fazer o estanqueamento, como eu mencionei. Existem vários métodos para que você faça uma impermeabilização segura para o seu cliente. E isso você deve combinar com o seu cliente, certo? Na hora que você fechar um serviço com o seu cliente, faça nem que seja com um papel e uma caneta, faça nem que seja por escrito, estabelecendo quantos metros quadrados de reboco, qual a situação do reboco, como que está o ambiente, quantos metros você vai demolir, quantos metros de contrapiso, quantos metros de concreto, enfim, entendeu? Faça um apanhado geral para que evite conflito com o seu cliente e garanta para o seu cliente, olha, eu dou garantia,
esse método que eu vou utilizar é um método que eu te dou 1 ano de garantia, entendeu? Claro que essa garantia não cobre o mau uso, entendeu? Mas garanta para o seu cliente o seu serviço e valorize o seu serviço, beleza? Se esse conteúdo foi útil para você, deixa o like, apoia o nosso trabalho, faz um comentário aí, envia perguntas, compartilha, comenta, interage com a gente. Cleonei Soares na área, compartilhando o meu dia a dia para facilitar o seu dia a dia.